Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje já é nossa aula número 41, hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto. Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu também estou bem aqui em casa, tá? Pessoal, hoje nós vamos continuar lá no nosso livro de gramática, na página 103, tá? Lá na página, um pouquinho antes da página 103, lá na página 102, 99, 100, 101, 102, nós vimos um termo da oração chamado vocativo, tá? Vocativo é aquela palavrinha que a gente usa para a pessoa perceber que você está falando com ela, né? Então, se a pessoa, sei lá, Carlos, vem aqui. Joaquim, você arrumou a mesa? Então, essas palavras aí, Carlos, Joaquim, gol do Palmeiras, ou é do Corinthians, hein? Essas duas palavras são vocativos, porque elas ajudam a pessoa a entender que você está conversando com ela, tá? E antes da página 103 um pouquinho, tem lá na página 102, conheço os modos de organizar um texto, diálogo, tá? Isso é interessante a gente ver, porque às vezes o aluno coloca numa redação um diálogo e ele não coloca da maneira correta, daí o entendimento fica complicado, né? Então veja o quadrinho aqui, ó, o quadrinho verde. Sequências com diálogos. Características. Reprodução fiel da fala de cada participante do diálogo. Quando eu quero escrever exatamente como o personagem falou, aí você faz assim. Maria disse, dois pontos, na outra linha, parágrafo e depois travessão. Não pode esquecer de mudar de linha. Não pode esquecer de colocar parágrafo e não pode esquecer de colocar travessão. Essas coisas não caíram de moda, elas continuam existindo. Então Maria disse, bom dia pessoal. Todos responderam, dois pontos, na outra linha, parágrafo, travessão, para você também, tá? Então essa organização, essa maneira de escrever os diálogos, ela ainda continua, não caiu de moda. Mesmo em tempos aí de WhatsApp, Instagram, que todo mundo coloca lá as mensagens, não caiu, tá? E, olha lá, cada fala vem precedida de um travessão ou fica entre aspas. Então veja lá, bom dia pessoal, ou você coloca entre aspas e coloca lá, bom dia pessoal. O uso de verbos para explicar quem está falando. Então eu coloco assim, ó, Maria disse, todos responderam. Quais são esses verbos que eu uso para falar que alguém está falando alguma coisa? Disse, falou, gritou, pediu, comentou, etc. Para você também responderam todos. Poderia ser o disse, poderia ser o falou, o gritou, o pediu, o comentou, tá? Esses verbos aí todos indicam que alguém falou alguma coisa. Agora sim, na página 103, pessoal, nós temos uma tirinha do Ziraldo, no Menino Maluquinho, tá? Julieta, você se orgulha de ser mulher? Claro, sou uma menina colocada, plena, poderosa. Juju, vem me ajudar a botar a mesa. Só minha mãe não sabe. Então, uma personagem aí de vermelho é a Julieta. A outra personagem é a Carolina, tá? E a Carolina começa falando, você gosta de ser mulher? Você se orgulha de ser mulher? Claro, ela fala que ela é uma mulher colocada, uma mulher plena, poderosa, certinho. Aí alguém chama a menina para ajudar a colocar a mesa, supostamente a mãe, né? Ah, só minha mãe não sabe. Como se para colocar a mesa a pessoa não pudesse ser lá plena, poderosa, né? O fato de colocar a mesa deixa que ela a torna menos poderosa, menos plena. Não, né? Então vamos lá. Exercício 15. Então coloca no caderno de vocês a data de hoje. O livro e a página, o número do exercício, e aí a gente vai colocar aqui, ó. A tirinha mostra uma conversa entre Carolina e outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Julieta, que em certa parte ali é chamada de Juju. Juju, o apelidinho aí de Julieta. 16. Quem interrompe a conversa e para quê? A mãe, que ela interrompe, né? E para quê? Para ajudar em alguma coisa na casa. A mãe interrompe para a menina ajudar
nas tarefas de casa, né? Não é só a mãe que tem a obrigação de fazer tudo, né? A menina ali pode muito bem ajudá-la a colocar a mesa, que é uma tarefa muito simples, né? Que vocativos encontramos na tirinha? Então agora é para relembrar, tá? Vocativo é aquela palavrinha que a gente usa para a pessoa perceber que você está falando com ela. Então no caso ali nós temos dois vocativos. Um é Julieta e outro lá é o apelido, Juju. Então Julieta é o vocativo no primeiro quadrinho, então veja. Julieta, vírgula, você se orgulha de ser mulher? Então essa é uma característica do vocativo, tá? Ele ser seguido de vírgula. O outro vocativo é o apelido da menina, Juju, tá? Esse U repetido aí é porque ela tá gritando, né? Juju! Então a repetição do som aí é a repetição do U também. 18. Vamos transformar o primeiro quadrinho da tirinha em um texto com diálogo e sem imagens? Então continue. Então, olha, o primeiro quadrinho foi reescrito ali, ele está no quadrinho verde, no quadrinho rosa, no começo do quadrinho rosa, né? Carolina perguntou a Julieta. Então, lá no seu caderno, você vai copiar esse pedacinho aqui de novo. Carolina perguntou a Julieta. O que ela perguntou? 2 pontos, muda de linha, parágrafo, tá? Travessão. Ela perguntou assim: Julieta, vírgula, porque é um vocativo, tá? Você se orgulha de ser mulher? Você se orgulha de ser mulher? É uma pergunta, então pontinho de interrogação, tá? Aí vem a Julieta, responde. Então veja aqui, ó, parágrafo. Julieta responde. 2 pontos, muda de linha, parágrafo e o travessão. O que ela responde? Claro, sou uma menina colocada, plena e poderosa. Claro, sou uma menina. Legal ela falar colocada, né? É uma palavra aí que exprime bem o jeito dela, né? Colocada, eu sei onde eu estou, né? Minha função na sociedade. Colocada, plena, vírgula, poderosa. Então isso é muito importante, certo, pessoal? A colocação do diálogo. Então você tem aqui o verbo que vai mostrar que a pessoa está perguntando. Por quê? Porque você não tem o desenho ali com o balãozinho da faca. Você tem que falar através de um verbo o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Que a Carolina perguntou para a Julieta. Aí o vocativo, essa palavrinha aqui chama-se vocativo porque é o nome da pessoa com quem você está conversando. Julieta, 8º ano, menina, menino, alunos. Essas palavras são vocativos. Você se orgulha de ser mulher? Então veja o que aconteceu aqui. 2 pontos, mudou de linha, foi para a linha de baixo, colocou um travessão. Você se orgulha de ser mulher? Julieta responde. Então, pergunta, responde. Mudou 2 pontos, mudou de linha, travessão. Claro, sou uma menina colocada, plena, poderosa. Pessoal, muitos alunos erram essa estrutura de diálogo, tá? Mesmo aí no 8º ano, ainda tem aluno que não consegue fazer isso daqui. Então, preste atenção. Isso aqui chama-se discurso direto. É quando você coloca exatamente as palavras, você usa exatamente as palavras que o personagem usou para você escrever o diálogo, tá? E essa estrutura aqui não caiu de moda, ela continua. 2 pontos, muda de linha, travessão, 2 pontos, muda de linha, travessão, certo? Tem coisa que o aluno fala, isso aí não usa mais, isso aí é muito antigo. Não, tá? Essa estrutura aí, ela continua. Então vamos continuar também, né?
nós vamos lá para o exercício o 18 terminou. Agora sim, agora tem um trechinho aqui. Releia um trecho do texto A Máquina Maluca que você leu anteriormente. Esse texto já apareceu lá em outra página, agora tem um trecho dele aqui. E responda as questões. E a máquina começou a trabalhar e todo mundo começou a vadiar. Os cinemas ficaram cheios, os parques de diversões também. Mas a máquina começou a ficar exigente. Com sua voz rouca de máquina, ela dizia: eu quero 1000 litros de perfume francês. Viraram o país inteiro para arranjar o perfume e a máquina não se contentava. Onde é que já se viu máquina com fantasias de carnaval? Não sei de nada, dizia a máquina. Se não me arranjarem uma fantasia de carnaval, não brinco mais. E tinham que fazer uma fantasia às pressas para a máquina. Tantas coisas foram pedidas pela máquina que a cidade inteira trabalhava para ela. Então trocou, né? Ao invés de a máquina trabalhar para a cidade começou a trabalhar para a máquina. É uma ficção, né? É um texto aí que não é verídico, escrito por Ruth Rocha, chamado A Máquina Maluca, certo? Aí vem o exercício 19. Nesse fragmento encontramos trechos com quantos e quais diferentes modos de organização? Então, organização aí no sentido assim, ó, é um texto com diálogos, mas também tem alguém contando a história. Então você tem aí a narração e você também tem os diálogos. Narração porque é um texto narrativo, então tem alguém contando alguma coisa. E os diálogos que representam aí a máquina falando e a população falando também, tá? Cite um trecho narrativo e indique o narrador. Então veja lá. E a máquina começou a trabalhar, todo mundo começou a vadiar. Então esse é um trechinho aí, ó. Abre aspas porque você vai começar. E a máquina, você vai copiar. E a máquina começou a trabalhar. Aqui nem precisa terminar, pode colocar reticências, tá? Então, esse trechinho aqui mostra que tem um narrador contando a história. Aí vem a segunda parte da pergunta, né? Qual é o narrador? É um narrador na terceira pessoa do singular. Tá? Ele está falando assim, ela, a máquina, então ele está narrando em terceira pessoa, certo? 21. Geralmente, quando narramos uma história, usamos que tempo verbal? É o que se passa aqui? Olha, e a máquina começou a trabalhar, começou a vadiar, os cinemas ficaram, então você tem aí os verbos. Começou, ficaram, mais uma vez o começou, viraram o país, tinham que fazer. Todos esses verbos estão no pretérito perfeito. Então, quando narramos uma história, usamos que tempo verbal? É comum usar o pretérito perfeito e é o que acontece nessa história aqui. E é o que acontece nessa história, certo? Você está contando alguma coisa que aconteceu no passado, então é o pretérito perfeito mesmo. Está falando assim, ó, ontem a minha prima foi subir uma escada e ela acabou caindo. Então, subiu na escada, caiu. Então, são verbos do passado que são característicos de uma narração. Por que narração? Porque você está contando uma história, um texto narrativo. 22. Ela dizia, não se contentava, trabalhava. Que tempo verbal foi usado e que explica essa escolha? Aí você tem o pretérito imperfeito. Você tem o pretérito imperfeito. E por que ele foi usado? Mostra uma repetição de ações. E mostra repetição de ações. Ou seja, o que aconteceu aqui? Ela sempre fazia a mesma coisa, né?
ela ou as pessoas, né? Ela dizia, não se contentava, trabalhava. Tá? Ações que se repetem são colocadas no pretérito imperfeito. Então, são os dois tipos de pretérito que normalmente tem na narração. Aí depende de como, né? O que você quer expressar. Explica... 23. Nos trechos com diálogo, é normal... Só um minutinho. Isso, cuidado para a lousa não cair. Então vamos lá. 23. Nos trechos com diálogo, é normal que duas pessoas conversem e se chamem. Que tema da oração encontramos nessas chamadas entre os participantes do diálogo? Nesse fragmento encontramos esse texto? Então, olha, no diálogo normalmente você usa um vocativo. Como aparecia lá no quadrinho, né? Julieta, Juju, tá? Só que nesse trecho do texto não aparece nenhum vocativo nesse texto. Certinho? 24. Explique que função os travessões desempenham nesse texto. Os travessões aqui mostram a fala de personagem, introduzem a fala de personagem. Os travessões introduzem a fala de personagem. Certinho? 25. Copie alguns verbos que explicam a atitude de quem fala. Então você tem verbos lá, ó. Eu quero 1000 litros de perfume francês. Viraram no país inteiro e a máquina não se contentava. Olha aqui, ó. Não sei de nada, dizia a máquina. Então quando você está reproduzindo o que a máquina falava, ou o que as pessoas falavam, e tem mais esse aqui, ó. São os verbos usados aqui para explicar a atitude, né? Então, a máquina não se contentava, a máquina dizia, você está reproduzindo aí uma fala do que a máquina, das características da máquina, tá? Aí nós temos uma questão aí de, olha, explorando a escrita, pontuação, travessão, 2 pontos, né? O aluno já sabe, já domina isso daí. O travessão aqui ele fala, marca o início da fala de alguém ou de um diálogo, uma conversa. E os 2 pontos indicam uma suspensão na voz antes de uma fala direta, antes de uma citação, de uma enumeração, de um esclarecimento. Vale a pena ver esses detalhes aqui, ó, esses exemplos. 2 pontos indicam uma suspensão na voz antes de uma fala direta. A professora disse, 2 pontos, podem guardar os cadernos. Então, você de novo, vou repetir, né? É a questão do uso dos 2 pontos, muda de linha, parágrafo e travessão. Uma citação, você vai dizer o que alguma pessoa falou. Então veja, minha avó sempre dizia, 2 pontos, abre aspas, antes só do que mal acompanhado, e fecha as aspas. Uma enumeração, precisamos comprar. Agora você vai enumerar, você vai relacionar as coisas que você precisa comprar. Então o que você usa? 2 pontos. Precisamos comprar, 2 pontos, leite, batata e açúcar. Esclarecimento, fiquei zangada com ele, 2 pontos, ele nem se lembrou do meu aniversário. Então quando você vai colocar o motivo ali na frente, você precisa usar os 2 pontos. Uma síntese, um resumo do que foi dito. Eu ganhei uma bola, vírgula, um carrinho, vírgula, um videogame, 2 pontos, 3 brinquedos. Você vai resumindo tudo, então você coloca 2 pontos antes. É importante esse uso dos 2 pontos, às vezes o aluno se perde numa redação, numa resposta de prova, por exemplo, porque ele não usa a pontuação correta, tá? Discurso direto e discurso indireto. Leia o texto a seguir. Pedro perguntou, Lúcia, você se lembra de mim? A resposta de Lúcia foi, claro, nós somos da mesma turma do ano passado. Então veja lá,
o Pedro e a Lúcia aqui na figurinha entrando na escola, né? E um perguntando para o outro, né? O Pedro perguntando para a Lúcia se ela se lembrava dele e ela falando, sim, nós somos da mesma turma do ano passado. 26. Nesse texto, o narrador conta uma conversa entre duas pessoas. Quem são as pessoas que estão conversando? Pedro e Lúcia, certinho? Aqui são repetidas exatamente as mesmas palavras que foram ditas. Por isso dizemos que se trata de discurso direto. Por quê? Porque o trechinho aqui está escrito do jeitinho que as pessoas falavam, tá? O narrador usa os mesmos pronomes, os mesmos tempos verbais, referências de lugar, tempo, circunstâncias, ou seja, ontem, hoje, amanhã, na escola, o narrador aí deixou do mesmo jeito, tá? No discurso direto são usados verbos para apresentar as falas, como dizer, afirmar, perguntar, ordenar, ponderar, sugerir, indagar. São chamados de verbos dicende, ou expressões sinônimas que podem vir antes, no meio ou depois da fala reproduzida. Nesse texto, com que verbo foi apresentada a fala de Pedro? Então, olha lá, volta lá. Pedro perguntou. Então, essa é 27, né? Isso. Pedro perguntou. Qual é o verbo aí que foi usado para mostrar que o Pedro falou alguma coisa? Perguntou, certo? Antes da fala, usamos dois pontos. E a fala em si começa com travessão na linha de baixo, ou vem entre aspas. No texto lido, o que foi usado antes da fala e como ela começou? Aqui nesse texto que foi usado antes da fala foram os dois pontos, né? E depois a fala começou na linha de baixo com travessão. Então vamos colocar tudo isso de resposta. Vinte e oito. A fala começou com dois pontos. E depois, o que aconteceu depois? Mudou-se a linha, ou seja, passou para a linha de baixo e colocou-se travessão. Tá? Então isso daqui é o que a gente chama de discurso direto, quando você fala assim, e João disse, dois pontos na outra linha, parágrafo, travessão, você vai na escola amanhã? E o outro fala assim, sim, eu irei. 29. Olha, não, um pouquinho antes da 29. Agora observe outra forma de escrever o mesmo texto. Pedro perguntou, Lúcia, você se lembra de mim? A resposta de Lúcia foi, claro, nós somos da mesma turma do ano passado. Qual a diferença entre o texto que está lá no livro, na outra página, e esse daqui agora? A diferença é que neste daqui do quadrinho rosa, no lugar do travessão vieram as aspas. No lugar do travessão foram usadas aspas. Tá? Também é uma maneira de fazer. Não tão comum, porque mais comum para nós é o uso do travessão mesmo, mas também é possível, tá? No discurso indireto, o narrador conta o que os personagens disseram, sem reproduzir as palavras exatas. Não usa travessões nem aspas, nem dois pontos. Observe. Pedro perguntou a Lúcia se ela se lembrava dele, e ele respondeu que sim, porque eles tinham sido da mesma turma do ano anterior. Então veja, esse quadrinho rosa é igualzinho a esse diálogo aqui. Qual a diferença? É que foi retirado o travessão, foi retirado o dois pontos, e aí você juntou as frases usando o que? Então, de novo, ó. Pedro perguntou a Lúcia se ela se lembrava dele, e ele respondeu que sim, porque eles tinham sido da mesma turma do ano anterior. Ou seja, foi feita uma reorganização na fala para que ela passasse de discurso direto é quando você usa dois pontos de travessão,
E passou para discurso indireto. Quando você tira dois pontos, você tira a travessão, você reorganiza e usa ali o que ou se. 30. Compare o primeiro texto com o discurso direto e o terceiro com o discurso indireto. Anote as semelhanças ou diferenças nos aspectos indicados a seguir. Siga o modelo. Então, o verbo lembrar. No discurso direto, é lembra. No discurso indireto, ficou o quê? Lembrava. E o verbo perguntar, ele mudou de perguntou, ele passou para perguntou, ficou perguntou do mesmo jeito. Então a Lúcia perguntou, tanto no direto quanto no indireto, ficou da mesma maneira. E na letrinha B? Os pronomes relativos a Lúcia. Em um ficou você, depois passou para ela. Porque no primeiro eu estou conversando diretamente com a pessoa, então eu a chamo de você. No outro eu estou contando o que eu falei. Ah, então, e ela disse que, e ela falou o que. E Pedro? Pedro foi tratado por mim, tá? E depois foi tratado por dele. E os dois juntos, eles foram chamados por nós e depois eles foram falados por eles. Agora você pega uma caneta colorida aí e mostra que tudo isso daqui foi usado no discurso direto. E esse daqui no discurso indireto. Então, quando você passa de um para o outro, então você muda algumas palavrinhas também, tá? Eu perguntei, você se lembra de mim? Ah, isso no discurso direto. No discurso indireto. E ela perguntou se ele se lembrava dela ou dele, tá vendo? Então há algumas mudanças nos pronomes também, ok? Eu vou parando então por aqui, pessoal. Depois eu deixo para vocês a tarefa de casa, certo? Até a próxima então.